Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo estarei falando sobre lançamento oblíquo. É muito importante que você já tenha conhecimento sobre o movimento uniforme e uniformemente variado. Eu possuo vídeos aqui no canal que eu falo sobre esses dois assuntos. Também vai te ajudar bastante se você já saber um pouco sobre a queda livre e lançamento vertical. E ainda melhor, se você também souber sobre o lançamento horizontal. Então, bora lá para o lançamento oblíquo, que você de fato, sim, você precisa de todos esses pré-requisitos que eu comentei anteriormente. Então, vamos lá. Nós teremos um objeto, uma bolinha, que você pode pensar como uma tacada de golfe, como um tiro de um canhão. Inicialmente, esse objeto que vai ser lançado, ele vai ter uma velocidade. E essa velocidade, ela vai possuir uma inclinação com o solo. E essa inclinação eu vou medir por um ângulo qualquer, onde eu vou chamá-lo de θ. Você pode colocar o nome que você quiser para o seu ângulo. θ é uma letrinha grega. Então, a partir deste momento, quando tem uma velocidade inicial, que ela desenha esse ângulo com a nossa horizontal, eu vou ter que essa velocidade inicial ela vai se dividir em outras duas componentes, onde eu vou ter uma componente dela em x, que eu vou chamar de velocidade inicial em x, e uma outra componente que eu vou ter que vai ser a velocidade inicial em y. Então, neste caso aqui, eu não posso representar os vetores e as componentes no mesmo desenho, né? Então, vou apagar aqui a velocidade inicial. Então, a gente vai ter dois movimentos acontecendo de formas simultâneas. Vamos pensar primeiro no movimento no eixo x, né? Por que x e y, né? Você pode estar se perguntando. Porque a gente direciona através do plano cartesiano. X para frente e y para cima, para baixo, na verdade. X tanto para frente, tanto para trás. O x é horizontal e o y é vertical. Se nós pensarmos no movimento horizontal, o movimento do x, um movimento apenas, neste caso, do nosso objeto e da esquerda para a direita, nós teremos que será um movimento de ir para frente. E a única coisa que atrapalharia esse ir para frente do nosso objeto seria a resistência do ar. A única coisa que poderia atrapalhar, então, neste caso. E quando nós não temos a resistência do ar, quando nós desconsideramos a resistência do ar, desprezamos essa resistência, nós temos que não existe limites, nenhuma dificuldade para que a bolinha, que seu objeto, seu ponto material se mova para frente. Então, como não existe nada para atrapalhar e também nada para ajudar, nós teremos que a velocidade na direção x ela vai ser constante, ou seja, nós temos um movimento uniforme, porque nós temos uma velocidade que ela não vai se alterar. Então aqui a gente vai ter um movimento uniforme. Então vou ver a importância de você saber o que é um movimento uniforme. Já a velocidade em y, inicialmente, o objeto ele vai subir. Porém, existe a força gravitacional, onde a gente tem a aceleração da gravidade que empurra para baixo, direção para baixo. E essa ação da gravidade, essa aceleração da gravidade, ela vai contra o movimento de subida da bolinha inicialmente. Então a bolinha ela vai ter uma dificuldade e ela vai perder velocidade assim que ela vai subindo. Então, dessa maneira, assim que a bolinha ela vai subindo, ela vai freando, 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 até no momento parar. Se você tem o pré-requisito de saber o lançamento vertical, você sabe que quando nós jogamos o objeto para cima, ele sobe, sobe, sobe até parar. Então, no ponto mais alto, nós teremos que a velocidade em y ela é zero, ela é nula, não existe. Bom, vou colocar aqui 0 metros por segundo,
que é a unidade de sistema internacional. E depois que um objeto para lá no lançamento vertical, no lançamento que a gente joga um objeto para cima, depois ele subir, parar, ele começa a descer, porque aí a gravidade vai estar puxando ele para baixo, aí eles vão acabar tendo uma velocidade a favor da aceleração gravitacional. Então assim a gente vai ter um aumento de velocidade. Então depois a nossa bolinha vai atingir o solo aqui novamente. E essa velocidade em y, a mesma que iniciou aqui, ó, em valor, tá bom? Porque os sentidos são opostos, vão ser iguais. O valor que a bolinha sai em y é o mesmo que ela chega em y. Importante destacar quando a gente não tem o ar, tá bom? A gente está desprezando a resistência do ar neste nosso caso. Então a gente viu que a velocidade em y ela aumenta e diminui, então ela tem uma mudança constante, que é devido à aceleração gravitacional. Então aqui eu vou ter um movimento uniformemente variado, tá bom? Então você tem dois movimentos, digamos, de naturezas diferentes, porque um uniforme e o outro é uniformemente variado, porém acontecem ao mesmo tempo. Então, se a velocidade em x ela é uniforme, significa que a velocidade em x ela vai ser o mesmo em todo o trajeto. Então, considerando a bolinha aqui no meio, né, acabei mudando as cores aí das bolinhas, mas suponha que aquelas bolinhas pisca-pisca, ela muda, mas as leis da física aqui não mudam, só a cor mesmo muda. Então, durante todo o trajeto, nós teremos uma velocidade em x que não se altera. Repito, isso quando a gente desconsidera a resistência do ar. Então a gente vai ter uma velocidade em x aqui que vai possuir o mesmo valor, mesmo sentido, mesma direção. Então eu posso chamar isso aqui de um vetor do que o vetor velocidade inicial. Tudo aqui nós teremos igualzinho. Agora, no caso da velocidade em y, a cada instante que passa, ela vai perdendo a mesma quantidade de velocidade, seja perdendo ou ganhando, na verdade. Então, quando ela está subindo, ela vai perdendo no seu módulo. Então, vou desenhar aqui uma setinha menor. Aqui em cima não existe velocidade em y, tá bom? Porque a ideia dele subir e parar. E depois, na descida, essa velocidade ela vai aumentando com o tempo. Porém, agora ela possui um sentido contrário. Então, nas nossas continhas, a gente vai ter um sinal negativo de velocidade. Isso pode acontecer de acordo, né, da maneira com que você orienta a sua trajetória com o eixo x e y. E é muito importante a gente destacar também que, no caso onde a gente não considera o ar, não vai importar a massa, não vai importar o material, não vai importar nem sequer a aerodinâmica do material que é lançado para que seja alterado o alcance, ou a altura, ou o tempo do movimento. Nada disso vai importar.